O cinismo estoico de Diógenes. Olá, estudiosos e praticantes. Vocês já pensaram em como seria viver com o mínimo possível? Sem luxos, sem vaidades, sem a necessidade de agradar ninguém? Imaginem um homem que dormia em um barril, andava pelas ruas com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo estar à procura de um homem honesto. Esse homem era Diógenes de Sinope, um filósofo que viveu não apenas com liberdade, mas para a liberdade. E por mais que ele seja conhecido como um cínico, sua filosofia ecoa fortemente dentro do estoicismo. Hoje, vamos explorar o cinismo estoico de Diógenes e o que ele ainda tem a nos ensinar sobre a coragem de viver com verdade. Quem foi Diógenes? Diógenes foi um dos fundadores da escola cínica e viveu por volta do século IV a.C. Mas atenção, o cinismo aqui não é o mesmo que usamos hoje para descrever alguém amargo ou descrente. Na filosofia antiga, cínico vem de kínikos, que significa como um cão. E Diógenes assumiu esse apelido com orgulho. Ele acreditava que viver como um cão, sem vergonha, sem posse, sem vaidade, era o caminho para a verdadeira virtude. Enquanto muitos buscavam conforto, fama e poder, Diógenes zombava desses desejos. Ele ridicularizava a hipocrisia da sociedade e expunha suas contradições com atos chocantes e provocações filosóficas. Mas por trás da aparente loucura, havia sabedoria. A ponte entre o cinismo e o estoicismo. O que Diógenes tem a ver com o estoicismo? Na verdade, tudo. Zenão de Cítio, o pai do estoicismo, começou sua jornada filosófica depois de conhecer o pensamento cínico. E muito do estoicismo nasce dessa raiz dura e direta plantada por Diógenes. Assim como os estoicos, Diógenes acreditava que a virtude é o único bem verdadeiro, que tudo o que está fora de nosso controle, riquezas, fama, saúde, opinião dos outros, deve ser tratado com indiferença. E mais ainda, que a liberdade não está no poder, mas em ser impermeável aos caprichos da sociedade. Diógenes era um estoico selvagem, nu, desafiador. Se Sêneca e Marco Aurélio foram os embaixadores refinados da filosofia, Diógenes foi seu guerreiro de rua. Lições do cinismo estoico para os tempos de hoje. Num mundo de aparências, likes e consumo desenfreado, Diógenes se levantaria, talvez nu, para perguntar: tudo isso é necessário? Ele nos convidaria a refletir sobre nossa dependência da aprovação alheia, sobre o medo de parecer esquisitos, sobre a prisão invisível das convenções sociais. Seu estilo de vida extremo não é um modelo literal para todos, mas um chamado à simplicidade. Um convite para eliminar o supérfluo, para cultivar a virtude acima de tudo. E principalmente para parar de correr atrás de coisas que não alimentam a alma. Diógenes vivia com pouco, mas era livre. E essa liberdade é algo que os estoicos também buscavam, por caminhos diferentes, mas com o mesmo destino. Essa história é lendária, e uma das mais marcantes da filosofia antiga. Diógenes de Sinope, o filósofo que vivia como um mendigo por escolha, foi protagonista de um dos encontros mais simbólicos entre o poder absoluto e a liberdade interior. Certa vez, Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo na época, ouviu falar daquele filósofo provocador que vivia em um barril e não ligava para nenhuma convenção social. Curioso e até um pouco encantado com a ousadia de Diógenes, Alexandre foi até ele pessoalmente. Encontrou-o deitado ao sol, tranquilo, relaxando. O rei se aproximou e disse: "Sou Alexandre, o Grande." E Diógenes,
Sem sequer levantar, respondeu: E eu sou Diógenes, o cão. Alexandre, com toda a sua generosidade e orgulho, disse então: Peça o que quiser de mim. E Diógenes respondeu com a maior naturalidade do mundo: Sim, afaste-se. Você está tapando o sol. Simples assim, sem bajulação, sem medo, sem desejo algum de agradar ou se curvar. Essa resposta caiu como um raio no ego de Alexandre, mas, em vez de se enfurecer, o rei ficou impressionado. Segundo Plutarco, Alexandre teria dito aos seus homens: Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. O que isso nos mostra? Esse episódio é um retrato vivo da liberdade interior. Diógenes desprezava o poder terreno porque entendia que o verdadeiro poder é o controle sobre si mesmo. Alexandre podia conquistar o mundo, mas Diógenes havia conquistado a si próprio. E isso assustava, fascinava e humilhava até o maior dos reis. Esse é o cinismo estoico em sua forma mais pura, a coragem de ser livre em um mundo que tenta te comprar o tempo todo, com ouro, com elogios ou com promessas de glória. Diógenes não estava à venda. Ele já possuía o que muitos passam a vida toda tentando encontrar: a paz com sua própria alma. Diógenes andava pelas praças com uma lanterna acesa em plena luz do dia, procurando por um ser humano honesto. Talvez o que ele procurava fosse a coragem de alguém viver de verdade. Seja você esse alguém. O cinismo estoico de Diógenes nos lembra que não precisamos de muito para viver com dignidade. Precisamos de coragem, coerência e desapego. Porque, no fim das contas, a vida não precisa ser confortável. Ela precisa ser verdadeira. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal. Aqui, a filosofia não é coisa do passado. Ela é um mapa para viver melhor hoje. Até a próxima, e lembre-se: viva com coragem, viva com virtude.